Olá, eu sou Evandro Carvalho e este é o primeiro episódio de uma série organizada pela China Hoje para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a China no seu plano interno e internacional. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O tema que eu quero tratar hoje aqui com vocês é sobre a Assembleia Popular Nacional e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, em especial esta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional que ocorrerá neste ano de 2024. Vamos entender um pouco mais sobre isso? A estrutura de poder do Estado chinês não se baseia na noção clássica de tripartição de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Conforme o preâmbulo da Constituição da República Popular da China, estes poderes e seus respectivos órgãos exercem suas funções no âmbito de suas respectivas competências como uma divisão de tarefas básicas do Estado. É o que diz também o próprio Partido Comunista da China. Abre aspas. A distribuição de poder na China é diferente da separação de poderes no Ocidente. Uma vez que a relação entre a Assembleia Popular da China, o governo e o sistema judicial não é de constrangimento mútuo e conflito, mas uma divisão razoável e coordenada de trabalho, fornecendo uma garantia poderosa do trabalho colaborativo, rápido e eficiente do governo. Fecha aspas. A administração do país cabe ao governo central e aos governos locais, que são responsáveis pela execução das políticas e das leis adotadas pelas assembleias populares. No sistema político chinês, as assembleias populares têm uma primazia sobre os demais órgãos do poder do Estado. A fundamentação desta característica do sistema político chinês repousa no artigo 2º da Constituição do Estado, que estabelece que, abre aspas, todo o poder na República Popular da China pertence ao povo, fecha aspas, e o povo está representado nas assembleias populares. Assim, para entender a estrutura dos órgãos do Estado chinês, deve-se começar pelo sistema de assembleias populares. Esse sistema é o pilar do sistema político da República Popular da China por representar o poder do povo na governança do Estado. E ele abrange a Assembleia Popular Nacional e as Assembleias Populares locais. A Assembleia Popular Nacional, a APN, é considerado o maior órgão legislativo do mundo e se localiza na Praça Tiananmen, em Beijing. As Assembleias Populares locais são as assembleias das províncias, das regiões autônomas, dos municípios diretamente subordinados ao governo central, das prefeituras autônomas, dos condados e dos condados autônomos, das cidades e dos distritos das cidades, dos cantões e dos cantões de minorias étnicas e das vilas. A Assembleia Popular Nacional, lembremos a sigla APN, é o órgão máximo do poder do Estado e composta de deputados eleitos por 35 unidades eleitorais de acordo com a lei. As unidades eleitorais são as seguintes: as Assembleias Populares das 22 províncias, das 5 regiões autônomas e dos 4 municípios diretamente subordinados ao governo central, além do Exército Popular de Libertação da China e forças policiais, o Conselho Eleitoral da Região Administrativa Especial de Hong Kong, o Conselho Eleitoral da Região Administrativa Especial de Macau e o Conselho Eleitoral Consultivo dos Compatriotas de Taiwan. Em março do ano passado, 2023, ocorreu a primeira sessão da 14ª Legislatura, que também chamamos de 14ª APN. Em março deste ano de 2024, haverá a segunda sessão da 14ª APN. Diferentemente dos países que possuem um poder legislativo bicameral, cujos deputados reúnem-se ao longo do ano em várias sessões plenárias, a APN ela é unicameral e reúne-se uma vez por ano, geralmente no mês de março, e por cerca de 2 a 3 semanas sob convocação de seu comitê permanente. Na sessão da Assembleia Popular Nacional, o primeiro-ministro do Conselho de Estado deve entregar o relatório de trabalho do governo central, prestando contas do ano legislativo que se finda e anunciando as principais tarefas e metas para o ano legislativo que se inicia.
tais como as previsões de crescimento do produto interno bruto, metas de inflação, de emprego e comércio exterior. O Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular também devem submeter à APN os seus relatórios de trabalho. E aqui esse é um ponto muito interessante, né, porque há uma prestação de contas por parte do governo, da administração, e também dos outros órgãos do Estado perante a Assembleia Popular Nacional, que representa o povo. Então, o governo, o Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular, eles prestam contas do ano que se findou, portanto, para que o povo possa avaliar se cumpriram as metas às quais se comprometeram no ano legislativo anterior e, ao mesmo tempo, apresentam as propostas para o ano legislativo que se inicia. E, além das propostas, as metas muito claras. Isso gera uma transparência muito grande para a população chinesa. A Assembleia Popular Nacional ela deve ter não mais do que 3.000 deputados eleitos para um mandato de 5 anos por meio de um processo eleitoral intrapartidário. Para a 13ª APN, que já se findou, né, foram eleitos um total de 2.980 deputados. Deste total, 745 representantes eram do sexo feminino, correspondendo a 25% dos assentos da APN. Na quinta sessão da 13ª APN, em março de 2022, ou seja, na última sessão, no último ano da 13ª legislatura, os legisladores decidiram que a eleição dos deputados para a legislatura seguinte, esta atual, deveria ter uma representação feminina ainda maior. A 14ª APN, esta atual, que começou no ano passado, em 2023, conta com 2.977 deputados. Deste total, 790 são mulheres, correspondendo a 26,5% dos membros da APN, cumprindo com o que havia sido decidido no ano anterior. A proporção de mulheres deputadas vem crescendo acima de 1% desde a 10ª APN, que compreendeu o ano de 2003 a 2008 e que contava com 20% de representantes do sexo feminino. A título de comparação, na eleição de 2022 no Brasil foram eleitas 91 deputadas, que correspondem a 17,7% do total de 513 assentos da Câmara dos Deputados, e 13 senadoras, que correspondem a 16% do total de 81 assentos do Senado Federal. Um outro aspecto interessante é que todos os grupos étnicos minoritários, não importando quão pequenos sejam em termos populacionais, devem estar representados na APN. É como se, por exemplo, no caso do Brasil, tivéssemos uma lei que determinasse que no nosso poder legislativo um número X de assentos estivessem reservados, por exemplo, a povos originários. A APN tem 4 funções principais que estão previstas nos artigos 62 e 63 da Constituição. São elas a função de legislar, por óbvio, né, promulgar e alterar as leis, a função de supervisionar os órgãos do Estado, e aí entra a supervisão do Conselho de Estado, da Comissão Nacional de Supervisão, do Supremo Tribunal Popular, da Suprema Procuradoria Popular, para garantir o quê? A correta execução dos poderes administrativos, judiciais e das procuradorias, a função de decidir sobre as principais questões de Estado, a exemplo do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Nacional, o famoso Plano Quinquenal, o Orçamento do Estado, por exemplo, a função de eleger, nomear e destituir pessoal. Neste caso, compete à APN eleger ou destituir o presidente e o vice-presidente da República Popular da China. Decidir sobre a escolha do primeiro-ministro do Conselho de Estado após indicação do presidente da República Popular da China, bem como removê-lo da função. Eleger e destituir o presidente da Comissão Militar Central, o presidente da Comissão Nacional de Supervisão, o presidente do Supremo Tribunal Popular e o procurador-geral da Suprema Procuradoria Popular. Vê-se, portanto, a relevância da APN na estrutura política do Estado chinês. E o Estado deve garantir a segurança pessoal do deputado e as condições necessárias para que ele cumpra com seus deveres, e uma dessas garantias é a da isenção de responsabilidade legal por seus discursos ou votos. Isso está na Constituição da China, no artigo 75.
E de acordo ainda com a Constituição, nenhum deputado pode ser preso ou submetido a julgamento criminal sem o consentimento da mesa diretora da sessão da APN em curso, ou, quando a APN não estiver em sessão, sem o consentimento do seu comitê permanente. A Constituição da República Popular da China permite ainda que a APN estabeleça comissões especializadas integradas por deputados para auxiliar a Assembleia Popular Nacional e seu comitê permanente no desempenho de suas funções e poderes. As comissões especializadas se subdividem em diversas áreas de atuação. São exemplos as comissões de assuntos judiciais e civis, de assuntos étnicos, de assuntos econômicos e financeiros, de assuntos rurais e de agricultura, de educação, ciência, cultura e saúde pública. Então, isso é muito interessante porque acredita-se muitas vezes que esses deputados eles só se reúnem quando há a sessão da Assembleia Popular Nacional, mas é uma compreensão equivocada do funcionamento do sistema político chinês. Afinal, os deputados e deputadas depois integram essas comissões especializadas e vão cumprir uma agenda e uma série de atividades ao longo do ano legislativo. Além da participação das comissões, cabe a cada deputado ou deputada manter contato direto com a população, a fim de colher as opiniões e demandas da sociedade e assegurar que as políticas e decisões dos órgãos estatais estejam sendo aplicadas em conformidade com as leis. Assim, se de um lado os deputados devem, no exercício das suas atividades, divulgar as políticas, regulamentos e decisões da APN e do governo junto à população, de outro, eles têm o dever de expressar e salvaguardar os interesses do povo perante o governo e a própria APN. Então, esses deputados e deputadas, eles atuam como um elo entre os órgãos estatais e o povo. Por fim, o sistema político chinês conta com um órgão peculiar de cooperação multipartidária e consulta política, que não é um órgão do poder estatal em sentido estrito com poderes decisórios efetivos. Trata-se da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. A conferência exerceu a função de Assembleia Popular até setembro de 1954, quando foi promulgada a primeira Constituição da República Popular da China, que estabeleceu a Assembleia Popular Nacional como a única autoridade legislativa do país. Em razão de sua função consultiva atual, os membros da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês realizam pesquisas de campo e seminários temáticos sobre assuntos de interesse da sociedade e do governo, visando colher a opinião da população sobre temas econômicos, sociais, culturais, etc., para encaminhar aos representantes do Estado e do partido. As propostas e opiniões dos membros da conferência sinalizam questões que os órgãos estatais devem prestar atenção e podem ser consideradas um termômetro da opinião pública, ajudando o partido e o governo a corrigirem as suas falhas e a melhorarem as suas capacidades de liderar e administrar o país. Sob a perspectiva da sociedade chinesa, a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês é uma caixa de ressonância das ideias e insatisfações sociais que podem ser convertidas em propostas de lei. E sob a perspectiva do Partido Comunista da China, é um espaço de escuta das demandas da sociedade que auxilia o próprio partido e o Estado na tomada de decisões. A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês compreende um comitê nacional e os comitês locais, a exemplo da Assembleia Popular Nacional, que tem também as Assembleias Populares Locais. As sessões do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês ocorrem de maneira praticamente concomitante com as sessões plenárias da Assembleia Popular Nacional no Grande Salão do Povo em Beijing. Em razão desta concomitância, dá-se a este evento o nome de duas sessões, Lianghui, em chinês. No calendário político anual da China, é o evento com maior visibilidade, só perdendo para o Congresso Nacional do Partido, que ocorre a cada 5 anos. Para entender os desdobramentos, as decisões, o que está acontecendo na China, no plano interno e internacional, é muito importante para quem se interessa em conhecer a China acompanhar estas sessões da Assembleia Popular Nacional e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.
Há uma série de decisões que são tomadas e que são importantes, não só para o povo chinês, mas devido ao peso econômico da China no mundo, acaba também sendo importante para os países que têm relações com a China bastante intensas. Ficamos por aqui por hoje, espero que tenham gostado. Um abraço.